Todas as vezes que pegamos nossa Bíblia e estudamos, Deus nos está falando. E todas as vezes que oramos, estamos falando com Deus. É através dessa prática espiritual, de conversar com Deus e de ouvi-lo, que nós crescemos em graça, crescemos em espiritualidade. E esse é o objetivo desse programa. Nessa temporada estamos estudando sobre vários salmos da Bíblia e hoje vamos estudar um salmo muito bonito, que é o Salmo 91. Você já percebeu que em várias casas que a gente chega, você encontra ali uma Bíblia aberta, exposta, visível para todos? Normalmente essas Bíblias estão abertas no Salmo 91. E por que as pessoas abrem nesse salmo? Porque é um salmo que fala sobre a proteção de Deus. E nós vamos estudar esse salmo hoje. Por isso já pegue a sua Bíblia e se una a nós. Antes, porém, deixa eu fazer um convite muito especial para você. Nós preparamos um site com todo o carinho para que você aprenda mais e mais da Palavra de Deus. Estou falando do site bibliamais.com.br. Nesse site, você vai encontrar vários estudos da Palavra de Deus. São videoaulas que você assiste, depois você responde a um quiz com perguntas e assim você vai aprofundando seu conhecimento na Palavra de Deus. Acesse agora mesmo bibliamais.com.br e se una a nós nesse momento de estudo e reflexão. Pegou já a sua Bíblia? Vamos hoje para o Salmo 91? A minha Bíblia já está aqui, mas antes de começar a estudar esse Salmo, eu quero mais uma vez convidar você para nós orarmos. Orarmos pedindo a bênção de Deus para o estudo da Palavra. Se você puder, fecha teus olhos e ora comigo. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que nos ajude agora a entendermos a Tua mensagem. Abençoa, Pai, os amigos que também nos assistem nesse momento. Que a Tua bênção alcance a eles e aos seus familiares. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Abriu já a sua Bíblia? A minha já está aqui. Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. Esse é o título que eles colocaram nesse salmo. Você sabe que esses títulos aqui não estão no original, né? Isso aqui, quando foram imprimir a Bíblia, eles olham para o contexto e colocam ali algumas frases que ilustram o conteúdo do salmo. Mas originalmente eles não tinham nenhum título. Mas esse título condiz com aquilo que vamos estudar hoje. Começa comigo no verso 1 então, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Hoje, quando falamos em refúgio, fortaleza, essas palavras não têm para nós a força que tinha para os personagens da Bíblia. Quando falava-se em fortaleza, pensava-se num local onde as pessoas se abrigavam, geralmente construído no alto das montanhas, uma fortaleza que dificilmente as pessoas acessavam, uma fortaleza de onde as pessoas poderiam facilmente se defender, valendo-se da lei da gravidade. Hoje, não temos essas fortalezas disponíveis em todo lugar. Você vai encontrar uma aqui e outra acolá, mas essas fortalezas, elas no tempo da Bíblia, expressavam algo muito especial. Essas fortalezas no tempo da Bíblia, elas representavam abrigo e proteção. O salmista está pensando nisso. Ou seja, aquele que confia no Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, encontra proteção e refúgio no Senhor. Ele continua no versículo 3, Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você se lembra quando na infância, muitas vezes gostávamos de prender passarinhos? E a gente às vezes pegava ali a embaúba, fazíamos ali um alçapão para prender os passarinhos.
Espalhávamos ali um pouco de milho ou canjiquinha e os passarinhos, quando vinham, a arapuca caía e prendia as aves inocentes. Quantas crianças fizeram isso, né? Eu também fiz isso na infância. E todas as vezes que eu leio essa passagem e fala do laço do passarinheiro, eu fico pensando nas armadilhas que às vezes o diabo coloca para nos levar ao pecado, nos levar à destruição. O salmista ele está dizendo que quando nós confiamos no Senhor, Ele nos livra do laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa. Ou seja, o Senhor é aquele que nos guarda do pecado. Constantemente o diabo tem armado ciladas para o povo de Deus. A Bíblia o descreve como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E se nós não estivermos sob a sombra do Altíssimo, facilmente poderemos cair nas armadilhas de Satanás, nos laços que ele coloca para nos afastar de Deus e nos levar ao pecado. O salmista continua: além de sermos guardados do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção, é escudo. Agora a imagem que o salmista evoca é de uma galinha cuidando dos seus pintinhos. Assim como a galinha estende suas asas para proteger os filhinhos, os pintinhos, o Senhor também nos protege e nos guarda. E o salmista diz que é esta verdade que é escudo, que é proteção. A verdade do Senhor, ela nos protege, ela nos guarda. A mentira nos afasta de Deus e nos leva ao pecado. Mas a verdade nos leva à obediência e à santificação. É por isso que Jesus disse: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus tem o poder de proteger, tem o poder de libertar. Ela é proteção, ela é escudo, mas ela também liberta. Por isso precisamos dessa verdade todos os dias. No versículo 5, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Deus nos dará proteção, nos dará coragem. O verso 7 é um dos mais conhecidos. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Imagine o soldado dentro de uma batalha. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta cena, o salmista vê ele envolvido numa batalha, os soldados gladiando ao redor, todos são atingidos e morrem, mas ele está protegido pela mão do Todo-Poderoso. Somente com os teus olhos verás, e Deus vai operar o livramento. Interessante, quando vamos para o livro de Tiago, no Novo Testamento, Tiago diz que aquele que é nascido de Deus, ele vence o maligno. O que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu do Senhor, o diabo não pode tocar. Deus não pode colocar o dedo em você sem a permissão divina. Melhor, o diabo não pode colocar o dedo em você sem a permissão divina. Aquele que nasce do Senhor, Deus protege, Deus o guarda. Esta é uma grande verdade no mundo espiritual, porque o diabo constantemente está querendo nos levar à destruição, à morte, mas nós podemos ser guardados e protegidos pelo Senhor. Deus nos protege e nos guarda. Deus envia seus anjos para estarem ao nosso redor e nos livrar das armadilhas, das tentações que Satanás coloca em nosso caminho. Por isso a palavra de Deus tem que ser estudada todos os dias, para entendermos suas verdades.
O salmista continua: você disse, o Senhor é o meu refúgio. Versículo 9. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Nenhum mal vai suceder. A praga não chegará à nossa tenda, à nossa casa. E ele diz aqui no versículo 11, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Agora o salmista fala da proteção que chega até nós através dos anjos do Senhor. Você vai se lembrar que esse texto foi um texto usado pelo próprio Jesus Cristo quando estava lá no deserto da Judéia e o diabo veio para tentá-lo. Em algum momento Jesus respondeu de que ele não cairia nos engodos de Satanás. Mas melhor, foi Satanás quem citou esse texto, né? Quando Satanás tentou Jesus para que ele se lançasse do alto, do pináculo do templo, o diabo cita esse texto. Pois a teus anjos dará ordem para que te guardem. Então, se isso está prometido, você pode se jogar daqui, nenhum mal vai te acontecer. Mas Jesus sabia que isso seria presunção. Colocar-se num local de perigo, arriscar a própria vida para então clamar pela guarda e proteção do Senhor, seria presunção por parte de Jesus. E Jesus não caiu nessa cilada, nessa arapuca de Satanás. Jesus não se submeteu às sugestões de Satanás, porque ele estava em íntima comunhão com o Pai Celestial. Mas veja, o diabo, para enganar, cita mesmo as Escrituras, como fez lá no deserto da Judéia. O Salmo continua com lições espirituais preciosas. Ele diz que os anjos serão enviados para nos proteger e nos guardar. Os anjos de Deus estão constantemente ao nosso redor. Os anjos são enviados à terra para nos proteger e para nos guardar. Na realidade, o primeiro presente que nós recebemos de Deus no nosso nascimento é um anjo que vai nos acompanhar por toda a nossa história. Muitos o chamam de anjo da guarda. Esses anjos do Senhor são enviados dos céus para estarem constantemente ao nosso lado, nos livrando dos perigos, nos livrando das tragédias, nos livrando dos ataques de Satanás. E se nós vivemos em companhia do Senhor, se nós andamos com Ele todos os dias, esses anjos nos guardarão e nos protegerão sempre. Eles estão amandados do Senhor. No versículo 12, o salmista orou: eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Sim, os anjos vão nos guardar para que nós não tropecemos em nenhuma pedra, para que nós não caiamos. No versículo 15 ele ora: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Na sua angústia eu estarei com ele. Por que o Salmo 91 é um salmo tão especial? Porque ele fala de proteção em meio à angústia. E você sabe que uma grande angústia se aproxima e todos os filhos de Deus, os fiéis filhos de Deus, passarão por essa angústia? O profeta Jeremias, no capítulo 30, descreve essa angústia como sendo a angústia de Jacó. Jeremias 30, versos 5 a 7. Por quê? Porque os fiéis filhos de Deus experimentarão nesse tempo final da história uma angústia parecida com aquela que Jacó experimentou no livro de Gênesis. E quando olhamos para a experiência de Jacó, nós entendemos o porquê dessa angústia nesse tempo final. Você se lembra? Esaú vinha marchando contra Jacó e ele trazia consigo 400 homens de guerra. Ele tinha a intenção de matar Jacó. Jacó havia enganado Esaú, Jacó havia enganado seu pai e fugira para salvar a vida. Mas agora
Esaú o alcança. Jacó acha que a sua morte está próxima. E o que faz Jacó? Ele luta com Deus. Ele luta com Deus em busca do perdão e da reconciliação. Ele vai em busca da paz espiritual, mas ele não encontra. E ele se agarra ao Senhor fisicamente, literalmente. E ele diz: eu não deixarei ir se não me abençoares. Essa luta que Jacó vivenciou em Gênesis 30, 33, ela nos ensina também que nós precisamos de lutar com Deus hoje. Nós precisamos nos apegar ao Senhor para vencermos como Jacó venceu. Então Jacó, ele se angustiou porque ele sabia que Esaú se aproximava, ele poderia morrer e ele não tinha certeza do perdão divino. Ele sabia que se ele perecesse sem alcançar o perdão e a paz com Deus, ele estaria comprometendo sua vida eterna. Hoje, nós vemos nesse texto que os salvos também passarão por uma angústia semelhante. Ou seja, quando ameaçados num futuro próximo, a grande pergunta será: todos os nossos pecados foram confessados a Deus? A nossa vida está em harmonia com o Pai Celestial? Jacó também se angustiou porque ele tinha medo que a sua família sofresse por causa dos seus erros. A essa altura, Jacó já tinha 13 filhos. E para que a sua família não sofresse pelo pecado que ele havia cometido, ele pegou a todos e colocou lá no final do acampamento e enviou vários presentes para tentar apaziguar a ira de Esaú. Queria proteger sua família. Temia que eles sofressem por causa do pecado que ele havia cometido. Nesse tempo final da história, nós também iremos estar incertos a respeito do bem-estar dos nossos queridos. Será que as pessoas que nós amamos estão todas no caminho do Senhor? Será que as pessoas que nós queremos bem e ver no céu estão trilhando o caminho que nós estamos trilhando? Isso também vai gerar angústia. Jacó temeu por sua vida, temeu pelo bem-estar dos queridos e temeu se algum pecado havia ficado ainda sem ser confessado. É por isso que é importante em nossas práticas espirituais, todos os dias, nos colocarmos de joelhos e confessarmos nossos pecados ao Senhor. Não vá sequer uma única noite para a cama sem ter ajustado sua vida com Deus. Não vá dormir uma única noite sequer sem ter a certeza de que o Senhor o perdoou, de que a sua graça o cobriu e de que você agora está pronto para o descanso, porque o Senhor o perdoou, a graça dele o alcançou. A promessa desse salmo é de que no momento da angústia nós seremos ouvidos e ele vai nos livrar e ele vai nos proteger. O versículo 15 nos diz: ele me livrará e eu responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Interessante como a gente aprende com cada expressão da Bíblia. Eu o livrarei e o glorificarei. Você sabe que na escatologia bíblica haverá o tempo de angústia de Jacó, mas em seguida a esse tempo, Jesus voltará e transformará seus filhos. E a glorificação que nós iremos receber, ela se dará justamente na volta de Jesus. Quando Deus promete em sua palavra: eu livrarei da angústia de Jacó e o glorificarei, está falando aqui do momento da glorificação da volta do Senhor, quando esse corpo corruptível se revestir de um incorruptível e esse corpo mortal se revestir da imortalidade. Isto é a glorificação na Bíblia. O Salmo está falando de um momento de livramento final, quando Deus então vai glorificar todos os salvos. E essa glorificação, além dessa transformação física, fala também da natureza pecaminosa que hoje nós carregamos e será arrancada de nós. Nós teremos essa natureza carnal sendo arrancada de nós. Nós não mais teremos desejo do pecado, não mais teremos tendência para o pecado, seremos completamente iguais a Adão e Eva, quando eles foram criados santos pelo Criador. É isso que a Bíblia fala sobre glorificação.
E o salmo termina então no versículo 16, quando diz: vou saciá-los com longevidade e lhes mostrarei a minha salvação. Sim, depois da glorificação virá a longevidade. Ele nos promete saciar com longevidade e nos mostrar sua salvação. Quando eu leio essa expressão que Deus vai nos mostrar sua salvação, a minha mente se volta para o momento em que Simeão segurou Jesus nos braços e fez aquela linda declaração: ó Senhor, já podes despedir teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ver a salvação significa ter uma experiência real com Jesus. Ele viu o menino Jesus em seus braços, ele viu a salvação que Deus havia provido para o povo de Israel. É esta visão que nós precisamos ter. O Senhor vai nos dar. O Senhor vai nos dar a vida eterna, vai nos saciar com longevidade e nós estaremos na presença do próprio Cristo e para todos sempre contemplaremos sua face. Veremos literalmente a salvação de Deus. Que salmo confortador! Ele fala da proteção de Deus num tempo de prova, num tempo de dificuldade. Ele fala do quanto o Senhor deseja nos conceder vida eterna e ele fala também de salvação. Por isso, que o nosso coração hoje se abra para recebermos de Deus a salvação e a vida eterna. E isso acontece quando nós usamos a fé que Ele nos deu para crermos e nos apegarmos às suas maravilhosas promessas. Você quer experimentar hoje essa proteção divina? Você quer hoje ver a salvação que vem do Senhor? Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, esta é a salvação que Deus quer que você se apodere dela. Nós precisamos, pela fé, abrir nosso coração e pedir que Jesus entre nele e faça morada. Só assim veremos a salvação do Senhor e experimentaremos em sua vinda a vida eterna ao seu lado. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, muito obrigado pelo esse salmo e pelas palavras lindas do mesmo. Que nós possamos confiar na Tua proteção, na Tua guarda, que nós possamos todos os dias andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Que os Teus anjos nos guardem e nos protejam e que nós possamos, em breve, recebermos de Tuas mãos a vida eterna na glorificação que teremos quando o Senhor voltar. Nos acompanha, Pai, ao longo desse dia. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus.